Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu vou te responder uma pergunta que muita gente me faz aqui nos comentários do YouTube, que é o seguinte: Sofia, por que tem alguns investimentos de renda fixa, como CDB, Tesouro, Selic, que só rende em dias úteis? Por que meu investimento não rende em finais de semana ou feriado? Muita gente que já me perguntou sobre isso aqui, inclusive pessoas que ficaram indignadas porque, afinal de contas, o seu dinheiro fica aplicado ao longo de feriados, ao longo de final de semana, e por que o banco, por que a instituição, ela não te remunera por esse período em que seu dinheiro for ficar aplicado? Então é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Por que o sistema financeiro, o CDBs, Tesouro Direto, rendem apenas em dias úteis, para que você então compreenda como que funciona o nosso mercado financeiro e a rentabilidade desse tipo de aplicação. Mas antes de partir para esse conteúdo, queria te dar dois recados muito importantes. Se você ainda não é inscrito no canal, fica aí o convite para você se inscrever, ativar o sininho, para sempre que vier conteúdos novos por aí, você receber em primeira mão. E além disso, queria te pedir para dar um like nesse vídeo, porque isso é muito, muito importante para o crescimento aqui do canal. Além disso, queria te lembrar que algumas vezes por ano eu abro inscrições do meu treinamento sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, o mapa do tesouro. E nesse curso, além de você aprender a investir com segurança, com as minhas aulas gravadas, as minhas aulas ao vivo, você ainda recebe o meu WhatsApp pessoal para você tirar dúvidas de forma exclusiva e individualizada comigo. Se você quiser receber mais informações sobre esse curso, vou deixar aqui embaixo o link de inscrição na lista de espera. Dito isso, pessoal, vamos então à dúvida central do vídeo de hoje. Por que meu investimento, como por exemplo meu CDB, minha LCI ou minha LCA, ou meu título do Tesouro Direto, como por exemplo o Tesouro Selic, ele rende apenas em dias úteis? E para você entender como que tudo isso funciona, o primeiro conceito que você precisa entender é o conceito de investimento de renda fixa. Afinal de contas, o que é um investimento de renda fixa? Você tem claro isso na sua mente? O investimento de renda fixa é aquela aplicação no mercado financeiro na qual você, investidor, empresta o seu dinheiro para um emissor de título de dívida. Então eu brinco muito com os meus alunos que o investimento de renda fixa é aquele no qual a situação se inverte. Você, ao invés de ser o devedor e o banco um credor, você agora passa a ser o credor e o banco, aquela instituição que te emitiu aquele título de dívida, aquele investimento de renda fixa, ela passa a ser o seu devedor. Dentro da renda fixa, a gente então tem esses principais investimentos, conforme eu ensino para os meus alunos na tríade dos investimentos. Veja só, que a gente tem hoje no mercado financeiro investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável e investimentos no exterior. E dentro da renda fixa, quais são os investimentos que a gente tem? Basicamente, nós temos Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures. E o que muda dentro desses investimentos de renda fixa de um para outro é basicamente qual vai ser o seu devedor. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo federal. Quando você investe em CDBs, LCIs e LCAs, você está emprestando seu dinheiro para uma instituição financeira privada, ou seja, um banco. E quando você investe em CRIs, CRAs e debêntures, você está emprestando seu dinheiro para uma empresa privada que não é uma empresa do nosso setor financeiro, não é um banco. E conforme você vai diversificando, vai variando entre esses emissores de dívida, você vai aumentando ou reduzindo o seu risco de crédito, ou seja, o risco de fato daquela instituição te devolver o seu dinheiro no prazo combinado e conforme aquela taxa de remuneração acordada. E aí que a gente vai então entrar no conteúdo da aula de hoje, que é o que? A taxa de remuneração acordada. Quando você investe em qualquer aplicação de renda fixa, dentro dessas que eu exemplifiquei aqui para você, você vai combinar com o seu devedor qual que é a data de vencimento, ou seja, o período em que seu dinheiro vai ficar aplicado e qual que é a remuneração, a taxa de juros que aquele devedor ele vai te pagar. Então, por exemplo, você pode investir no Tesouro Direto. Lá dentro do site do Tesouro Direto a gente tem vários tipos de títulos, como é o caso do Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. E, por exemplo, vamos utilizar aqui o caso do Tesouro Selic. Quando você investe em um título do Tesouro Selic, do Tesouro Direto, você vai receber de volta a rentabilidade da taxa Selic acumulada do período em que seu dinheiro for ficar investido. Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Ela é analisada e pode ser majorada ou reduzida a cada 45 dias pelo nosso Copom, Comitê de Política Monetária. Mas perceba que então o seu investimento vai render a taxa Selic que vigorar durante o período em que seu dinheiro for ficar aplicado. Não é a taxa Selic do momento em que você faz a aplicação, não é a taxa Selic do momento em que você resgata. É a taxa Selic o quê? Acumulada. E o que eu quero que você perceba é que a taxa Selic, ela é uma taxa que ela é apurada pelo mercado financeiro em todos os dias úteis.
Selic, na verdade, é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E o sistema Selic, então, ele é de fato um sistema do nosso mercado financeiro, em que o governo federal negocia bilhões por dia de títulos públicos com instituições financeiras, com bancos, com conglomerados, com fundos de pensão, e é dentro desse sistema, então, pessoal, que a gente tem a formação da taxa Selic. Então, dentro desse sistema, o sistema Selic, em todos os dias úteis, há negociações, compra e venda de títulos do governo federal, negociações essas que nós, investidores pessoas físicas, não podemos participar, ela é restrita, ela é exclusiva para grandes instituições financeiras, e lá são negociados bilhões e bilhões por dia, ou seja, sempre em dias úteis, e é com base nessas negociações, nas taxas médias feitas nessas negociações de compra e venda entre o governo federal e essas grandes instituições que compram e vendem bilhões por dia, é que a gente consegue apurar o quê? A taxa Selic diária. E sim, pessoal, na verdade mesmo, verdadeiramente, a taxa Selic, que muitas vezes você ouve falar nos jornais, nos noticiários, ela é uma taxa que ela é apurada diariamente, em todos os dias úteis, com base nas médias das taxas que são feitas nessas negociações entre o governo federal, por meio do Tesouro Nacional, e as instituições financeiras. E é justamente essa taxa Selic que ela é formada e ela é negociada diariamente, que interfere então na taxa Selic acumulada anualmente, que vai ser a taxa Selic que vai remunerar os seus investimentos. Se você hoje, por exemplo, investe no Tesouro Selic e resgata daqui a, por exemplo, 50 dias, o que você vai ter de remuneração é a taxa Selic diária que foi acumulada ao longo desses 50 dias. E na verdade nem vão ser propriamente 50 dias, porque a gente vai ter 50 dias corridos e dentro desses 50 dias corridos a gente vai ter um certo número de dias úteis. E como a taxa Selic é uma taxa que é apurada diariamente em dias úteis, porque essa negociação que ocorre dentro do sistema Selic só ocorre em dias úteis, a gente vai ter então uma Selic acumulada dos dias úteis em que ela foi apurada. E a mesma coisa acontece com o CDBs, LCIs, LCAs. Por exemplo, se você investe em um CDB de liquidez diária que rende, por exemplo, 110% do CDI, perceba que o CDI ele é uma taxa que ele é apurado conjuntamente com a Selic apenas em dias úteis. Assim como a gente tem o sistema Selic, que é um sistema do nosso mercado financeiro, onde há negociação de títulos da dívida pública federal entre o Tesouro Nacional e grandes instituições financeiras, conglomerados financeiros, a gente tem o sistema CDI, que se chama Sistema de Depósitos Interbancários. E nesse sistema não há uma negociação entre Tesouro Nacional e bancos, instituições financeiras, mas sim apenas entre instituições financeiras que emprestam entre si dinheiro em todos os dias úteis. E dentro desse sistema de depósitos interbancários, então, vários bancos emprestam entre si montantes bilionários também de dinheiro. E aí, dentro desse sistema, eles formam uma outra taxa média de negociação, que é justamente a taxa DI, que também é chamada de taxa CDI. E quando você, por exemplo, então, investe em um CDB que rende 110% CDI, você vai ter como rendimento 110% dessa taxa DI, ou também CDI, que é apurada em todos os dias úteis dentro do sistema DI de depósitos interbancários, que vem então da negociação da compra e venda de empréstimos de dinheiro entre as nossas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. E como tanto o sistema Selic quanto o sistema de depósitos interbancários só funcionam em dias úteis, não existe apuração dessas taxas em dias não úteis, como finais de semana e feriados. E é exatamente por isso que não há rendimento de Tesouro Selic, não há rendimento de CDBs em dias não úteis. Você pode até mesmo em algumas situações ver oscilações nos valores que você tem investido, nos seus investimentos em Tesouro Direto, nos seus investimentos em CDBs, LCIs, LCAs, até mesmo CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Direto prefixado, IPCA, com outras formas de rentabilidade em dias não úteis. Mas essas oscilações, pessoal, elas vão ocorrer por causa da marcação a mercado. Eu já falei sobre a marcação a mercado em 2 vídeos que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, marcação a mercado no Tesouro Direto e marcação a mercado em CDBs, LCIs, LCAs, mas você não vai ver isso de forma corriqueira recorrente, porque haverá oscilação e mudança no valor que você investiu e, obviamente, nos seus rendimentos, principalmente e de forma preponderante apenas nos dias úteis, em que há negociação no nosso mercado financeiro, em que há negociação no nosso sistema Selic, no sistema de depósitos interbancários, o DI, e que, de fato, então, vão ser apuradas novas taxas diárias
tanto da Selic quanto DI ou também CDI. Então, apesar da gente, por exemplo, falar, né, que a taxa Selic é uma taxa anual, que no momento em que eu gravo essa aula para você é uma taxa anual de 11,25%, perceba que essa taxa anual é uma taxa que ela é formada pela média do acúmulo diário da taxa Selic, que é apurada em todos os dias úteis. Então, principalmente, né, a Selic ela é uma taxa diária e não anual, assim como a taxa DI ou taxa CDI, como ela também é referenciada. Então, é exatamente por isso que seus investimentos de renda fixa não rendem em dias não úteis, como finais de semana e feriados, pessoal. E essa regra vai continuar existindo, quer você concorde ou não, porque só em dias úteis que há negociação nesses dois sistemas que eu falei para você, que formam, então, essas taxas que são diárias. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que essa dúvida, então, agora ela esteja esclarecida. E se você ainda tiver alguma observação, não deixe de colocar aqui para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.